Quando a gente faz uma analogia imperfeita entre a vida física e o nosso comportamento escolar, dá para a gente começar a entender que é perfeitamente viável esta abordagem. A vida fora da escola é diferente de uma vida dentro de uma escola. E a pergunta é, no mundo espiritual ou na erraticidade, que essa era a expressão que Allan Kardec usava, lá no mundo espiritual a gente progride também? E a resposta dos Espíritos faz com que essa analogia tenha muito sentido. Será que nós aprendemos alguma coisa fora da escola? Sim, é claro que aprendemos. Mas a escola não só provoca uma convergência no saber, provoca muitas vezes uma sequência lógica no entendimento e nas composições de raciocínios, e ainda por fim nos leva a mecanismos que nós mesmos desenvolvemos para assimilar novos conhecimentos dentro de sistemas comparativos e avaliativos. O mesmo parece se processar quando nós estamos entre a vida de lá e a vida de cá. Na vida de lá nós aprendemos, sim, claro que aprendemos. Onde tem vida, onde nós nos manifestamos, de alguma forma aprendemos. Diz o filósofo que ninguém pisa num rio duas vezes numa única existência, porque na hora que você pisa a primeira vez, quando você volta a pisar, as águas já passaram, e portanto você já não pisa necessariamente naquilo que seria o mesmo lugar onde você já pisou. O mesmo se dá com os conhecimentos, tanto morais como intelectuais, tanto psíquicos quanto fisiológicos. A vida, ela está em constante mutação. Ora, se no mundo espiritual também temos vida, lá também existe a mutação constante. Tudo está em mudança. A mudança é a grande regra da vida, e não o estacionar, o estar estático. Se do lado de lá nós também vivemos e, portanto, nos movimentamos, interagimos, assimilamos saberes, óbvio que lá também aprendemos. Da mesma maneira como nos nossos períodos de férias, aqueles em que não temos os compromissos com os deveres e anotações escolares, nós também aprendemos, ainda que de uma forma menos intensa e menos dirigida. Porque nós aprendemos quando assistimos a um filme, aprendemos quando ouvimos um noticiário, aprendemos quando conversamos com as pessoas, seja porque elas sabem mais do que nós e nos ensinam, seja porque nós sabemos mais do que elas e aí temos que desenvolver mecanismos para nos fazermos entendidos. Enfim, nós aprendemos o tempo inteiro. E se isto acontece semelhantemente no mundo espiritual, parece ser muito óbvio que lá também aprendemos e por isso mesmo nos desenvolvemos. Mas a questão, como os espíritos perceberam a pergunta feita por Allan Kardec, parece que ela tinha um objetivo ao mesmo tempo bem amplo, mas seguramente de forma muito objetiva. Porque talvez Allan Kardec quisesse ensejar da possibilidade de nós simplesmente vivermos indefinidamente no mundo espiritual sem necessidade de encarnar. Ou ainda uma outra hipótese que poderia ocorrer paralelamente é de que se nós só progredíssemos aqui, então por que morrer? Então morrer não faria sentido dentro de uma lei que teria sido elaborada pelo Ser Supremo em inteligência. Para que Deus seja inteligência suprema, todos os seus ditames para as nossas vidas têm que ter um princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele notoriamente obrigaria que não haveria estacionamento em nenhum lugar. A resposta dos Espíritos então é: nós nos desenvolvemos lá, mas encarnados temos as oportunidades ideais de crescimento.
de testar aquilo que nós aprendemos, que é, voltando para a nossa analogia com a escola, nós nas férias aprendemos algumas coisas, durante as aulas comuns aprendemos outro tanto, mas chega momentos em que nós temos que apresentar o resultado do nosso aprendizado. Já falei aqui há um tempo que eu tive a oportunidade há alguns anos de conhecer um método pedagógico em Portugal que é muito curioso, que é conhecido como a Escola da Ponte, em que todos os modelos que nós conhecemos de escolas convencionais ali são totalmente quebrados. Então quem define o que vai estudar, como vai estudar, o que vai apresentar, o que vai responder e como inclusive vai ser avaliado, por incrível que pareça, é tudo feito pelos próprios alunos. Então não existem professores no modelo, existem professores, mas não para ficarem ditando aulas e nem para ficar cobrando posturas, porque os próprios alunos entre si, eles reúnem o grupo e punem os colegas que não cumprem as tarefas que deveriam ser realizadas. Então deixa de ser alguém superior a condenar e passamos todos os que integramos aquele grupo a analisar um ao outro, de tal maneira que se um começar a se descompassar e por isso ele influenciar no outro, daqui a pouco a classe vai perceber por si só que ela está em retardo. E aí eles acionam de forma mais intensa todo um novo processo de estudos. E aí a escola favorece colocando em cada sala, professores para serem chamados pelos alunos todas as vezes que as dúvidas estiverem definidas, inclusive dúvidas pedagógicas. Nós queremos formar um grupo para estudar esse assunto, professor. O senhor acha que a gente deveria se reunir em 3, 4, 5? A sala deveria ser dividida de que maneira? Então os professores são orientadores e sugestores de soluções, mas são os próprios alunos quem fazem todo o processo administrativo. Inclusive, como se trata de uma escola que é visitada por pessoas do mundo inteiro, é o colégio dos alunos que se reúne semanalmente com todos os que solicitaram visitas e eles definem quem pode e quem não pode visitar a escola. Isso no prédio colado, inclusive sem divisão de paredes, literalmente um prédio colado no outro, existe uma outra escola no modelo convencional, onde a gente pode fazer uma comparação sem precisar se lembrar da escola que eu frequentei ou da escola que tem no meu bairro. Você tem os dois modelos lado a lado. E a gente encontra as crianças que não têm professores lhe cobrando muito mais educados do que as crianças que têm professores a dar aula e bronca dentro da própria sala. Este é um modelo que acreditamos será por aí que lá no futuro nós nos encontraremos conosco mesmos, até para fazer jus ao sentido de que Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, para que delas façamos uso. Então, quando a gente se depara com essas situações, nós percebemos que o nosso aprendizado enquanto encarnados, em dada altura, num dado momento, nós teremos um outro padrão de desenvolvimento. Nós deixaremos de ficar com medo do olho de quem nos vigia e passaremos nós mesmos a cuidar dos nossos próprios valores e, em cima deles, eleger quais são os mecanismos de superação e vitórias que temos dentro de nós. A pergunta proposta por Allan Kardec aos espíritos, portanto, de que se nós desenvolvemos o nosso progresso no mundo espiritual, e que foi dito que sim, mas que aqui é o momento da prova, da experimentação, inclusive de arregimentar mais conhecimentos num módulo maior, fica totalmente dentro do sentido, principalmente quando consideramos o nosso atual nível de progresso. Nós ainda estamos caminhando muito lentamente. Isso parece ser fácil de reconhecer.
apesar de que quando assistimos a qualquer estudo do avanço da Terra desde a sua formação até os dias atuais, percebemos facilmente que nos últimos 500 anos houve uma mudança astronômica dentro do nosso comportamento social. Mas parece que o nosso comportamento íntimo, o nosso mundo pessoal, este não vem acompanhando esta mesma marcha. Descobrimos repentinamente que a tecnologia está para nos favorecer e uma grande maioria tem usado o avanço da tecnologia para se acomodar. Antigamente era muito comum encontrarmos pessoas que, quando a gente perguntava qualquer conta de multiplicar, de dividir, do que fosse, as pessoas respondiam na ponta da língua. Hoje em dia, para a gente às vezes ter certeza de que 2 mais 2 são 4, a gente precisa acionar teclas, porque a nossa memória já não é mais solicitada para isso. E como tudo fica arquivado em algum lugar, a gente já não quer usar a memória como arquivo. Até aí era uma vantagem, desde que o espaço que sobrasse na memória fosse utilizado agora para agregar novos saberes, novos conhecimentos, novas observações produtivas dentro da nossa própria vida. Me admiro às vezes até que em algumas igrejas nós encontremos um público muito grande para ouvir uma palestra, um sermão tradicional. Porque com esse mundo tão rápido que temos o tempo todo no bolso, que antigamente era na rua, mas agora está no próprio bolso, como é que a gente ainda para ouvir um sermão, uma palestra, um culto, o que seja? É quase que uma resposta latente, inconsciente de cada um de nós a dizer: tudo isto é muito bom, mas está faltando alguma coisa, porque está faltando a percepção do sentido primeiro do interrelacionamento verdadeiro, a saída um pouco da fuga do mundo virtual, que é muito bom, valioso e rico, mas que parece que tem deixado muito poucos ensinamentos. Porque não aproveitamos o espaço que está sobrando na nossa mente para agregar novos valores. Mais cedo ou mais tarde, seremos convidados a refletir sobre isso. Mais cedo ou mais tarde perceberemos que teremos que novamente, quiçá, ter que reaprender tabuadas, não porque isso seja fundamental para a nossa vida, já que as máquinas vão fazer tudo, mas é porque num dada altura a gente vai precisar pensar novamente, matematicamente, para se poder tirar conclusões dentro da nossa própria vida. Hoje, infelizmente, temos perdido muitos valores relativos. Nós deixamos os significados muito destituídos de base. Nós fazemos trocas apressadas e por isso mesmo com somas de valores muito rápidas. Hoje nós estamos numa situação que conhecemos alguém num dia e no outro dia já não sabemos quem é, a não ser que elas se comuniquem conosco através das redes sociais e coloquem as suas fotos muito visíveis. É um processo em que nós estamos abrindo mão de uma memória que nós podemos estar com ela viva, em troca de uma memória que fica fugidia. Não é à toa que tem pessoas entrando quase que em estados de loucura e depressão, porque de repente viu perdidos seus arquivos numa máquina qualquer da vida. E por que isso é tão funesto? Porque a gente já não usa mais os arquivos cerebrais sequer para registrar as nossas emoções uns com os outros. Quando os Espíritos disseram, portanto, que aqui é o local ideal para nós desenvolvermos o nosso progresso, duvido muito que eles estivessem falando apenas num progresso tecnológico. Seguramente eles estavam falando num progresso de alma, num progresso de seres, e muitas vezes, usando de forma indevida isto que nós temos hoje, estamos abrindo mão de desenvolver aquilo que aqui estamos para desenvolver com mais segurança. Muito pelo contrário do que alguém possa imaginar, eu nunca estive contra a tecnologia, acredito inclusive que isso é uma das bênçãos das maiores que a divindade nos permite. Estou ponderando de que abrir mão da nossa inteligência,
abrir mão do nosso cérebro, abrir mão daqueles 5% conscientes que nós temos em troca de uma exposição maquinal, parece não ser uma marca de progresso dos seres humanos. Lá na frente talvez a gente olhe para trás e diga: o progresso intelecto-tecnológico foi monumental, de gerações, mas as pessoas que fizeram parte dessas gerações saíram delas quase que analfabetos, porque abriram mão disso que é uma das maiores bênçãos, a possibilidade de desenvolvimento intelecto para que o moral acompanhe. Vamos fazer aquele relaxamento, ficarmos aqui bem tranquilos, ficar numa posição agradável, confortável, para participarmos agora de um relaxamento dirigido e um magnetismo coletivo. Enquanto nós estamos nos organizando, lembro que o próximo Café Cultural será com Anete Guimarães, no primeiro domingo do mês de abril. Inspiremos, agradecendo a Deus pela vida. Inspiremos profundamente, jogando para dentro do nosso corpo estas energias que aqui abundam neste instante e que nos favorecem com melhores oportunidades de renovações celulares, de arejamento cerebral, de melhores conexões fisiológicas para o bem dessa indumentária que nos carrega, que favorece que o espírito que o habita tenha melhores meios de expansão e vida. Inspiremos profundamente. Inspiremos e agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos pela oportunidade de estarmos aqui neste instante. Deixemos que os bons amigos espirituais nos favoreçam, trazendo-nos energias e fluidos de alta qualidade. Favoreçamos pensando no bem, no belo. Favoreçamos pensando com gratidão por tudo o que nos sucede. Façamos como Jesus nos sugeriu. Oremos por todos aqueles que nos perseguem e caluniam. Pois quando oramos por eles, mudamos o padrão, mudamos a frequência que nos atinge. E se nós podemos dizer: Senhor, ajuda, favorece e perdoa aquela criatura. Senhor, muito obrigado porque continuo vivo, porque continuo em movimento, ainda que incompreendido por aquela criatura. Obrigado, Senhor, porque trago em mim uma consciência tranquila. Favorece-me, Senhor, com o perdão que peço para esta alma. Envolve-a, Senhor, em luz. Transforma suas ideias em pensamentos harmoniosos. E que esses pensamentos de harmonia nos envolvam também. Que agradecendo e orando por essas criaturas, fortaleçamos-nos no bem, nos bons propósitos e nas boas ideias. Leva, Senhor, a nossa vibração. Leva, Senhor, a nossa oração. E que ela alcance estas pessoas que não nos compreendem. Que elas sejam neste momento abençoadas, não apenas com a minha lembrança e a minha vibração, mas com a tua bênção direta.
que elas se sintam onde estejam, fortalecidas, despertadas para ideias mais nobres, emudecidas para não falarem bobagens. E nós, Senhor, fortalece-nos na nossa oração, para que tudo isto ecoe de uma maneira de encontros positivos, em que nos completamos nas ondas do bem. Abençoa, Senhor, a todos nós, e tirando este fardo pesado de sobre os meus ombros, favorece-me, Senhor, com a suavidade a que Jesus trouxe em sua mensagem para cada um de nós. É suave o meu jugo e leve o meu fardo. Favorece-nos, Senhor, com a vida desta expressão dentro de nós mesmos. E agora que o mundo espiritual já nos favoreceu com tantos fluidos, e agora que já abrimos os nossos corações e as nossas mentes, nossos magnetizadores depõem também os seus fluidos para nos ajudar a todos, fortalecendo-nos e favorecendo-nos com estas ondas do bem. Deixemo-nos envolver por estes fluidos. Deixemos que tudo isto nos alcance no fundo da alma, que esta energética toda neste magnetismo coletivo seja potencializado dentro de nós, de tal maneira que aqui tenhamos as melhores condições de aprendizado e crescimento, e que todos em nosso derredor físico ou psíquico também se completem com essas energias boas. Deus, seja o teu olhar sereno sobre nós. Amigos espirituais, seja a sua devoção mais um manto de harmonia sobre todos nós. Anjos de cada um de nós, sejam os seus abraços a força que precisamos para daqui sairmos ainda mais equilibrados, vivendo ainda mais uma melhor harmonia. Favorece-nos, Senhor, com estas bênçãos, e que sejamos beneficiados com estas energias. Inspiremos mais uma vez. Retenhamos o ar e devolvamos a vida em gratidão. Abençoa-nos, Senhor. Que assim seja. Os nossos amigos magnetizadores vão magnetizar nossas almas, e nós permaneceremos em oração, agradecendo por tudo e vibrando para aproveitarmos ainda mais estas energias que aqui estão. Bênçãos e paz para todos nós, hoje e sempre.